Estando composto o egrégio plenário, com a graça de Deus, declaro aberta a sessão. Cumprimento aos eminentes pares, cumprimento ao doutor procurador. Também, ao ser possível, cumprimento o doutor Blazak, que é membro dessa casa, porque quem por aqui passou é eterno membro. E também meus cumprimentos aos nossos servidores, hoje com a equipe toda remodelada aqui, que é para nós satisfação. Os demais estão numa reunião em Brasília, tratar do planejamento estratégico. Então fica aqui o meu bom dia a todos. Submeto à aprovação a ata de número 8.231, da qual todos têm conhecimento, e como não houve manifestação para efeito de alguma retificação, declaro aprovada. Embora não tenha aqui assim feito pedido de preferência, mas a sustentação oral e também uma homenagem ao Dr. Zé Luiz Blazak, já coloco em votação. É o 5 da pauta, o 1331/2014, recurso eleitoral, ação de desconstituição de coisa julgada, modificação de sentença prolatada no processo, recorrente Maria Eugênia Braga, recorrido ao Ministério Público, Dr. Flávio Bertin é o relator, com a palavra. Senhor presidente, senhoras servidoras que hoje abrilhantam o nosso pleno, senhora vice-presidente, demais membros, senhor procurador, bom dia a todos. Dr. Blazak, bom dia. Trata-se de recurso eleitoral interposto por Maria Eugênia contra a sentença proferida pelo juízo da 54ª Zona Eleitoral de Mato Grosso, que julgou improcedente o pedido de desconstituição da sentença que declarou não prestadas as contas de sua campanha eleitoral ao cargo de vereadora nas eleições municipais de 2012. Em razões recursais, argumenta que, abre aspas, em processo de prestação de contas número 481-63/2012-611-0054, a recorrente teve como julgamento contas não prestadas. Apresentou a sua prestação de contas nos termos da resolução do TSE e resolução do TRMT 1201/2012. A resolução do TRMT inovou no sentido de obrigar a apresentação da peça por meio de advogado. O partido em que a recorrente é filiada constitui como advogado Dr. Sebastião Nery da Silva Provenzano, ao qual não manifestou tocante ao relatório preliminar nem interpôs recurso contra a sentença, que julgou as contas da recorrente como não prestadas. Aliado a isso tudo, sequer noticiou a candidata os atos processuais que possuíam potencialidade de prejuízo à sua ficha eleitoral, especialmente no tocante à falta de quitação eleitoral. A recorrente veio tomar conhecimento da sua realidade somente quando resolveu candidatar a deputado federal do pleito 2014. Ao final, requer o provimento do recurso para declarar procedente a ação, a fim de declarar as contas da recorrente, eleições de 2012, aprovadas ou, alternativamente, serem consideradas as documentações da prestação de contas da primeira vez ofertadas como suficientes para julgar como reprovadas no lugar de não prestadas. Contra as razões foram apresentadas pelo desprovimento do recurso. A douta Procuradoria Regional Eleitoral, em seu judicioso parecer, opina pelo desprovimento do recurso. É o sucinto relatório, senhor presidente. Concedo a palavra ao doutor advogado. Senhor presidente, desembargador Juvenal, quem saúdo especialmente nessa inauguração pós-pleno, né? Na corte, agora voltando à tribuna e
restrito aos 10 minutos, infelizmente, né, doutor Pedro? Mas é muito bom voltar a esta casa, a qual considero realmente um grande lugar por onde eu passei. E estar advogando novamente também é uma alegria muito grande estar aqui na tribuna. Desembargadora Maria Helena, vice-presidente da casa, e também a primeira oportunidade que tenho pessoalmente de cumprimentá-la pela eleição já para o futuro ano, esse ano que inicia, mas a futura gestão desta casa, junto com o desembargador Luiz Ferreira. Nobre doutor Marco Antônio, né, que aqui representa a Procuradoria Regional Eleitoral, nobres servidores, que cumprimento na pessoa do Dr. Carlos, doutora Cristiane, doutora Marinês, que são incansáveis servidores dessa casa, bem como todos os demais, advogados, senhoras e senhores. A causa que nos traz aqui e que está em mesa para julgamento, como muito bem relatou, aliás, que se desculpa de saudar o nobre relator, Dr. Flávio Bertin, que também estendo as saudações a todos os demais membros da Corte. E, como muito bem relatou o nobre Dr. Flávio Bertin sobre a causa, o cerne está na prestação de contas 2012 da recorrente, que, infelizmente, é uma matéria que volta e meia está na pauta desse tribunal, que são prestações de contas e, especialmente, quando não se dá continuidade aos atos judiciais ou administrativos lá da prestação de contas, a contento e especialmente na participação dos causídicos que fazem as defesas e agora, consolidada a necessidade do advogado na prestação de contas, esse tribunal, em 2012, inaugurou a resolução que obrigava a participação efetiva do advogado exatamente para fazer o saneamento das intimações. É conhecido da casa que, nos tempos passados, os processos ficavam emperrados aqui no tribunal porque não tinha como fazer, muitas vezes, as intimações dos candidatos. E, com isso, esse tribunal avançou aos moldes de Tribunal de Santa Catarina e até o próprio TSE, na eleição passada, figurou na resolução de prestação de contas a obrigatoriedade da presença do advogado. Pois bem, na visão geral, parece ser, de fato, uma solução viável a que foi encontrada por esse tribunal, pelo Tribunal de Santa Catarina e agora pelo TSE. No entanto, a primeira causa que me surge pós-pleno aqui foi exatamente esta, da dona Maria Eugênia, uma servidora pública federal, a qual candidatou-se em 2012 a vereadora, não foi eleita, e teve uma movimentação financeira na ordem de R$ 12.142,07. Sendo deste valor, o que se está aprovado nos autos, estimáveis em dinheiro, ou seja, não houve movimentação em espécie alguma, mas estimáveis em dinheiro, como serviços, etc., a quantia de R$ 9.942,07. E, confiando então nesta providência do partido, por meio de seu advogado, de fazer a prestação de contas e acompanhar todos os atos pertinentes, descansou na questão. E, então, achando que tudo estava resolvido, sua veia política bastante aflorada motivou a se candidatar a deputada federal no ano passado. E, especialmente, também porque ela havia ganhado bastante votos na eleição para vereador, só não se elegeu por conta da sigla partidária na coligação com a qual estava. Se tivesse em outra, tinha sido eleita, inclusive. E aí deparou-se com a falta de quitação eleitoral por contas não prestadas, onde ela, então, teve esse tamanho susto e nos procurou para pensarmos na causa. E eu também, ao
fazer a consulta ao processo da prestação de contas, fiquei mais estarrecido porque ali estavam 70% praticamente da documentação exigida para a prestação de contas. E, evidentemente, por esse ato lastimável de não acompanhamento e não recurso da decisão de não prestar as contas, o prejuízo foi no sentido de declarar como não prestadas e sem quitação eleitoral. E então, no meu entendimento, ao fazer essa análise, percebi que, de fato, constava dos autos documentos necessários e dos faltantes estavam presentes, porém sem assinatura, algumas irregularidades que eram sanáveis, todas sanáveis dentro do processo. Logo, então, pensamos numa ação de desconstituição da coisa julgada, uma vez que não cabe rescisória nessa sede. E nem tampouco uma querelas mutatis, no sentido de poder fazer também uma busca de anular por conta de algum vício. Os vícios não eram esses da querela nulitatis. Então, nulitatis. E aí, automaticamente, nos restou esta ação de desconstituição de coisa julgada, fundada no artigo 485, 9º, parágrafo 1º do CPC, que possibilita que a sentença de mérito transitada em julgado pode ser rescindida quando fundada em erro de fato, resultante de atos ou de documentos da causa. Há erro no parágrafo 1º, dizendo, quando a sentença admitir um fato inexistente, ou quando considerar inexistente um fato efetivamente ocorrido. Me parece, salvo melhor juízo, de que a causa estaria contemplada neste enquadramento, porque a documentação que está nos autos é suficiente para, ao menos, analisar as contas ou, na pior das hipóteses, reprová-la. Mas dizer que ela não foi prestada é contrariar os fatos, tanto ocorrido da campanha, quanto dos próprios atos praticados dentro do processo de prestação de contas. E estive um pouco mais nessa seara estudando, porque incomodou-me de veras o fato de que agora, ou mesmo prestes à eleição passada, essa servidora teria um direito seu ferido gravemente. Hoje ela então, estaria na possibilidade de estar sem quitação eleitoral, com reflexos, de repente, no seu próprio serviço público. Ou querendo fazer um outro concurso, estaria também impedida por falta de uma certidão de quitação eleitoral. Portanto, me parece, num juízo esforçado, ainda que se diga dessa maneira, que ser votado e votar estaria enquadrado nos direitos indisponíveis. E como direitos indisponíveis, eu também consigo vislumbrar que ela estaria lá junto aos direitos fundamentais como uma das 3 divisões dos direitos fundamentais, onde poderia se alcançar, então, a necessidade da intimação pessoal em casos em que estes direitos são atingidos. Eu sei que não é comum, ou talvez nem temos jurisprudência nesta corte, avançando de tal modo, porque, de fato, se fez a vida toda o avanço no sentido de que o advogado é suficiente para a causa. Vossa Excelência dispõe de 1 minuto. Mas, obrigado. Mas, e aí, exatamente pelo fato de ter o direito dessa pessoa indisponível no fato de que ela, a partir de agora, não pode sequer ter certidão de quitação, são graves os prejuízos para esta servidora. Então, trazido aos autos, estão a documentação como dita, no sentido de fazer prova de que os documentos são suficientes para que, ao menos, seja declarada a prestação de contas como prestadas ou irreprovadas. E assim foi dito pelo juiz,
inicialmente na tutela antecipada, porém no final no seu julgamento julgou pela improcedência. Portanto, requer-se finalmente que seja dado provimento ao recurso a fim de considerar os documentos existentes desde o seu início. É o que tínhamos, senhor presidente. Muito obrigado. Pedro. Será para o doutor procurador? Eu cumprimento o Dr. Blazak pela brilhante sustentação oral, excelentíssimo relator, demais membros, servidores. O parecer, eu mantenho o parecer anexado no sistema pleno agora, pelo desprovimento do recurso apresentado. Só vou, de modo bem rápido, destacar o fundamento principal, que é a incidência da coisa julgada nesse caso concreto. Conforme dito da tribuna pelo nobre advogado, o julgamento das contas não prestadas ainda que a parte tenha regularmente constituído o advogado devidamente intimado e não sanou aquelas irregularidades apontadas. Então as contas foram julgadas como não prestadas. O que se pretende agora é desconstituir a coisa julgada. Ao contrário do sustentado com a devida vênia, nós não vislumbramos a presença das hipóteses do artigo 485 de ação rescisória, inclusive a parte o inciso 9, que se trata de sentença de mérito fundada em erro de fato ou resultante de atos, ou que supõe fato efetivamente ocorrido, ou se considera existente ou se admite um fato inexistente. A presença dos documentos necessários não foi o fundamento de fato considerado para o julgamento das contas como não prestadas. O fundamento foi justamente a não sanar as irregularidades após devidamente intimado por advogado constituído. Então, de modo breve, por entender que não se tem aqui presente qualquer das hipóteses de desconstituição da coisa julgada formada, e até entendimento contrário abriria o precedente de sempre permitir a desconstituição de coisa julgada em prestação de contas, e são vários casos julgados aqui de contas não prestadas, mesmo após a devida intimação dos advogados. Então, com esses breves apontamentos, eu reitero o parecer aqui pelo desprovimento do recurso interposto. Retorno a palavra ao eminente relator. Eminentes pares, senhor procurador, doutor Blazak, qual cumprimento pela sua sustentação oral. A sentença de primeiro grau não merece reparos. Conforme relatado, a recorrente busca modificar a sentença prolatada nos autos de prestação de contas 481, apenso que julgou não prestadas as contas de campanha relativas às eleições de 2012, decisão que teve o seu trânsito em julgado em 15/7/2013, de forma a reformá-la de não prestadas para desaprovadas. A recorrente invoca o artigo 485, parágrafo 1º, do inciso 9 do Código de Processo Civil para a desconstituição da coisa julgada, a qual eu me permito aqui relatar. Artigo 485, a sentença de mérito transitada em julgada pode ser rescindida quando, parágrafo 9, fundada em erro de fato, resultante de atos ou de documentos da causa. Parágrafo 1º, há erro quando a sentença admitir um fato inexistente ou quando considerar inexistente um fato efetivamente ocorrido. Fecha aspas. Entretanto, tal argumento não corresponde à realidade dos autos, não havendo como aplicar o dispositivo citado. Em primeiro lugar, por não se vislumbrar na sentença erro ou qualquer outro vício. Deste modo, não merece prosperar o recurso quando se verifica que a sentença que se pretende reformar mostrou-se adequada. Foram obedecidos aos trâmites legais e a parte estava devidamente representada por advogado legalmente constituído, cuja contabilidade foi julgada, não sendo prestada por absoluta inércia da hora recorrente, decisão para a qual havia expressa determinação no parágrafo 1º do artigo 51 da resolução do TSE, 23376/2012. Junto aqui o artigo 51, onde o juízo eleitoral verificará a regularidade das contas decidindo.
Parágrafo 1º, também serão consideradas não prestadas as contas quando elas estiverem desacompanhadas de documentos que possibilitem a análise dos recursos arrecadados e dos gastos de campanha e cuja falta não seja suprida no prazo de 72 horas, contando da intimação do responsável. Destaque. Via de consequência, por tudo mais exposto, também não socorre à recorrente a tentativa de suprir as falhas apresentadas na citada prestação de contas, com a juntada de esclarecimentos e documentos nesses autos, folhas 148 e 162. No caso, tais documentos deverão ser apreciados para fim específico do que trata o parágrafo 2º do artigo 51 da resolução do TSE. Aí transcrevo aqui novamente o artigo 51. No seu parágrafo 2º, julgadas não prestadas, mas posteriormente apresentadas, as contas não serão objeto de novo julgamento, sendo considerada a sua apresentação apenas para fins de divulgação e de regularização no cadastro eleitoral ao término da legislatura, nos termos do inciso 1º do artigo 53 desta resolução, fecha aspas. Além do mais, não bastasse isso, a ação rescisória na seara eleitoral está prevista na letra J do inciso 1º do artigo 22 do Código Eleitoral, sendo de competência exclusiva do Tribunal Superior Eleitoral. Vou deixar de ler aqui o artigo que compete ao Tribunal Superior. Nesse sentido, em caso muito semelhante, já decidiu essa Egrégia Corte Regional, em arresto da lavra do eminente doutor Pedro Francisco da Silva, relator designado, que estou assim emendado. Eu junto aqui a decisão do tribunal naquela ocasião de um caso análogo ao nosso. Com essas considerações, em harmonia com o parecer ministerial, voto pelo desprovimento do recurso, mantendo intacta a bem lançada a sentença de primeiro grau, que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. É como voto, senhor presidente. Vota o doutor Ricardo Almeida. Senhor presidente, eu cumprimento o nobre advogado, doutor Blazak, pela sustentação oral. Eu chego à mesma conclusão do relator e acrescentaria que uma ação, nós sabemos que a natureza jurídica dela se dá não pelo nome a que se atribui, mas sim pela causa, pela natureza jurídica dos seus pedidos. E, pelo que entendi do caso, a presente ação ela tem nítido cunho rescisório. E a ação rescisória na seara eleitoral, ela só é admitida quando se tratar de inelegibilidade. No presente caso, a discussão é sobre uma condição de elegibilidade, que é a ausência de quitação eleitoral. De modo que eu não consigo ultrapassar essa barreira legal para se admitir a discussão da questão, porque entendo que o propósito dessa ação é a rescisão da coisa julgada. E com essas considerações, senhor presidente, eu acompanho a íntegra o voto do eminente relator. Desembargadora Maria Helena. Senhor presidente, eminente pares, ilustre doutor Blazak, que, como sempre, nos abrilhanta com seus conhecimentos. Senhor presidente, o doutor Blazak trouxe aqui uma situação que há tempos, embora não exteriorizada por mim, vem me desassossegando, que é a questão de, ele disse da tribuna, a pessoa não obtém a quitação eleitoral e, via de consequência, há um desdobramento de penas, né? Ele não pode tirar passaporte, ele não pode prestar concurso público, enfim, há uma série de consequências advindas deste ato. Eu ainda confesso aos senhores que estou, como já dito, desassossegada com essa tese,
porque entendo que, bom, se bem que em tempos de Lava Jato, isso pode ser, ter outra conotação, passar por esta via estreita, situações outras, mas também não podemos pensar só sobre essa ótica. Devemos pensar sobre a ótica de que a pessoa deve receber a reprimenda no campo do direito eleitoral, e não que isso se estenda aos demais setores da vida privada desta pessoa, deste cidadão, desta cidadã. Eu vou pedir, vênia eminente relator, senhor presidente, para a questão de amadurecimento desta tese, que faz tempo vem sendo construída, ainda não estou muito segura dela, vou pedir vista dos autos. Doutor Pedro Francisco. Senhor presidente, inicialmente quero cumprimentar o eminente doutor Blazak. Sempre uma honra recebê-lo aqui neste tribunal, e a participação de Vossa Excelência como membro desta corte rendeu uma farta jurisprudência bastante progressista, e quero cumprimentá-lo pela brilhante construção teórica deste caso. Mas, como o eminente relator, inclusive, transcreveu aqui no seu voto, eu trafego numa outra direção em relação a esse tema. E neste caso, em especial, eu gostaria até de submeter, senhor presidente, uma questão preliminar, que até poderia ser feita antes, mas que eu fiquei aqui pensando. Na verdade, o eminente doutor Blazak, ele ajuizou aqui um recurso contra uma decisão já transitada em julgado, e esse recurso foi interposto praticamente 2 anos depois, né, ou 1 ano e pouco depois, né? Ele mesmo disse que só em 2014 foi que a parte tomou conhecimento da existência dessa sentença, que já estava transitada em julgado. E como não se trata de uma ação originária, trata-se de um recurso interposto, a meu ver, fora do prazo, né? Oi? Não? Não é isso? Eu entrei com uma ação declaratória na primeira instância. Ah, sim, entendi. E aí ele deu o recurso na sentença. Perfeito. Não, tá certo. O recurso da sentença do primeiro. Não, entendi. Houve não, tá certo. E a desconstituição foi na primeira instância. Perfeito, já esclarecido. Eu imaginei que fosse recurso contra a própria decisão, mas é contra uma ação ajuizada na primeira instância. Então, nesse sentido, eu vou pedindo vênia eminente do desembargadora Maria Helena, mas como eu já tenho um entendimento formado sobre a matéria, que inclusive está expresso no voto do eminente relator, e é exatamente esse o meu entendimento, de que o artigo 485, que é citado aqui deixa eu só voltar aqui ao voto. Exatamente, o artigo 485 é o artigo que trata da ação rescisória. Portanto, não há dúvida nenhuma de que essa ação proposta pela parte na primeira instância da Justiça Eleitoral, em verdade, veicula uma pretensão rescisória. É um caso de ação rescisória. E, como sabemos, a ação rescisória no direito eleitoral, na Justiça Eleitoral, ela é bastante restrita e afeta exclusivamente ao Tribunal Superior Eleitoral, no caso do artigo 22, da linha J do Código Eleitoral, como muito bem explicitou em seu voto o eminente relator. Então, com essas considerações, pedindo vênia ao eminente doutor Blazak e também à eminente doutora desembargadora Maria Helena, que pediu vista, eu já vou adiantar o meu voto no sentido de acompanhar o eminente relator. Doutor Agamenon. Presidente, também faço aqui as minhas homenagens ao Dr. Blazak pela excelente explanação, até pela vinda, né, ao nosso tribunal. Difícil segurar os 10 minutos, né? Tirar um pouquinho. Mas, quanto à matéria colocada em votação, eu, de igual modo, eu
já explicitado pelo primeiro e pelo terceiro vogal, eu também tenho o mesmo entendimento exposto pelo eminente relator. E, desse modo, pedindo vênia à desembargadora Maria Helena, eu vou adiantar também meu voto e no sentido de acompanhar o relator. Doutor Lídio Modesto. Eu vou aguardar o voto da desembargadora Maria Helena. Então, conclusão do julgamento adiada em face do pedido de vista da eminente segunda vogal, desembargadora Maria Helena Gargalhano Povas. O quinto vogal aguarda. O 1 da pauta, prestação de conta de candidato a cargo de deputado estadual, requerente Sueli Dias de Oliveira Schneider. Desembargadora Maria Helena, relatora, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de processo de prestação de contas de Sueli Dias de Oliveira Schneider, candidata a cargo de deputado estadual pelo Partido Trabalhista nas eleições de 2014. A Coordenadoria de Controle e Auditoria certifica que a requerente foi intimada a apresentar sua contabilidade de campanha, entretanto quedou-se inerte. A douta Procuradoria ofertou parecer para o julgamento das contas como não prestadas. É o breve relato, senhor presidente. Conselho a palavra do outro procurador. Mantenho o parecer. Mantido. A legislação eleitoral impõe a todo candidato a cargo eletivo o dever de prestar contas à Justiça Eleitoral quanto aos recursos arrecadados e aplicados em sua campanha. No caso de omissão da apresentação das contas, o artigo 34 da Lei 9.504/97 preceitua o seguinte, cito o comando legal e continuo. No caso em tela, tem-se que o Sueli Dias de Oliveira Schneider, candidato a deputado a cargo de deputado estadual pelo Partido Trabalhista Nacional nas eleições de 2014, não apresentou suas contas de campanha de forma tempestiva e voluntária, o que motivou a expedição de notificação pela Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria, a fim de que apresentasse sua contabilidade no prazo de 72 horas, nos termos do que prescreve o artigo 38, parágrafo 3º da resolução do TSE. Importa salientar que o então candidato foi notificado pessoalmente, todavia quedou-se inerte, permanecendo omissa quanto ao referido dever de prestar contas, inviabilizado a fiscalização e controle da regularidade dos atos inerentes à campanha eleitoral, por essa justiça especializada, motivo pelo qual, em harmonia com o parecer da outra Procuradoria, declara não prestadas as contas de campanha de Sueli Dias de Oliveira Schneider relativa às eleições de 2014. É como voto. Só fazendo um adendo, senhor presidente, essa candidata aqui é um caso um pouco diferente desse que o doutor Blazak trouxe. Ela foi intimada por 2 oportunidades e quedou-se inerte. É o voto. Um voto disponível, alguma manifestação divergente? De acordo. Eu proclamo o resultado. O tribunal, por unanimidade, declarou não prestada as contas da candidata Sueli Dias de Oliveira Schneider, nos termos do voto da douta relatora, em consonância com o parecer ministerial. 2 da pauta, o processo 124.983 de 2014, prestação de conta de partido político, órgão de direção regional, PTC, requerente Partido Trabalhista Cristão. Desembargadora Maria Helena, relatora, com a palavra. Trata-se de processo de prestação de contas do Diretório Regional do Partido Trabalhista Cristão, PTC de Mato Grosso, relativo às eleições do ano 2014. A Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria informa que acerca da omissão quanto ao dever de prestar contas de forma espontânea, tendo efetuado intimação pessoal do dirigente partidário a fim de suprir a inadimplência, mas fim do prazo concedido para tanto manteve-se inerte a referida agremiação. A douta Procuradoria manifestou-se pelo julgamento de contas não prestadas. Eu sucinto relato dos fatos. Mantenho o parecer. Mantido também.
A resolução TSE 23406 regulamenta a prestação de contas de campanha para as eleições do ano de 2014, determinando em seu artigo 35 no seu artigo 35, a obrigatoriedade dos partidos políticos cumprirem aquela providência junto à Justiça Eleitoral sem prejuízo do dever de prestar contas regulares relativas ao exercício financeiro nos termos da Lei 9.096/95. Confira-se, cito, o determinado comando legal. Feita a regular notificação pessoal do representante legal partidário, não tendo agremiação apresentadas as contas na forma exigida legalmente, impõe-se julgá-las não prestadas, conforme requer a dota Procuradoria Regional Eleitoral. Por todo exposto, se não erro o parecer ministerial, julgo não prestadas as contas relativas às eleições nos termos do artigo 30, inciso 4 da Lei 9.504, combinado com o parágrafo 3º do artigo 38 da Resolução TSE 23406. Considerada a omissão do dever de prestar contas impede a aferição da lisura na arrecadação e aplicação dos recursos de campanha, sendo mais grave que a eventual desaprovação de contas prestadas, até porque descumpre preceito constitucional nos termos do artigo 58.2, combinado com 54, parágrafo 3º e 4, todos da resolução TSE 23406. Determina a suspensão do repasse de novas cotas do fundo partidário ao Diretório Regional do PTC de Mato Grosso pelo período de 12 meses em face da gravidade da conduta omissiva. É como voto, senhor presidente. Também com o voto disponível, consulto se há algum pedido de esclarecimento, todos de acordo. O Tribunal, por unanimidade, declarou não prestada as contas do Partido Trabalhista Cristão referente às eleições de 2014. Determinou a suspensão do repasse de novas cotas ao fundo partidário, nos termos do voto da doutora relatora, em consonância com o parecer ministerial. 3 da pauta, processo 1183/2014. Propaganda partidária, pedido de horário gratuito na rádio e televisão. Requerente Partido Republicano da Ordem Social. Dr. Flávio Bertinho, relator, com a palavra. Eminentes pares, doutor procurador. Trata-se de pedido de horário gratuito para a veiculação nas emissoras de rádio e televisão do Estado de Mato Grosso no primeiro semestre do ano 2015 de propaganda partidária em forma de inserções formulado pelo Partido Republicano da Ordem Social, PROS. A agremiação apresentou tempestivamente o pedido e instruiu com a indicação das datas de preferência a relação das emissoras geradoras do Estado e a certidão da mesa da Câmara dos Deputados comprovando o funcionamento parlamentar do partido. Informações número 80, 2014, prestadas pela área técnica desse tribunal, foram juntadas às folhas 51 e 52. A douta Procuradoria Regional Eleitoral, em sua manifestação, opina pelo indeferimento do pedido. É o relatório, senhor presidente. Qual é o doutor parecer? Mantenho o parecer exarado e só vou pedir licença para o excelentíssimo relator só para destacar 2 precedentes do TSE que não estão mencionados aqui, mas sobre hipótese idêntica. O mandado de segurança 245/17/2014, eu vou narrar porque ele não está aqui, e o outro julgado é a propaganda partidária número 1458 do TSE, que esclareceu que os novos partidos não teriam essas inserções regionais garantidas, que o julgado na ADI 4430 garante aos novos partidos a realização de um programa em cadeia nacional por semestre, com duração de 5 minutos, conforme o artigo 3º, inciso 3 da resolução TSE 22.03497. A outra hipótese pleiteada nos autos é de inserções regionais formulado pelo Diretório Estadual, e sobre esse tema o TSE tem esses 2 precedentes e alguns outros nos TREs estaduais. Aqui eu estou só destacando que eu ainda não tinha achado julgado aqui, não sei se já está consolidado o entendimento no TRE aqui de Mato Grosso, mas sobre o mesmo partido, inclusive, tem no TRE Sergipe, TRE Rio de Janeiro e Santa Catarina, reafirmando esse entendimento que o TSE trilhou. É o parecer.
Retorno a palavra ao doutor relator. Obrigado, senhor presidente. Senhor procurador, na linha da manifestação ministerial, verifico que não foram preenchidos os requisitos do artigo 57 da Lei 9.096/95, ensejando o indeferimento do pedido. Conforme dispõe o artigo 57, primeiro, a linha A da Lei dos Partidos, para ter direito às inserções regionais, se faz necessário que o partido tenha elegido representante ao cargo de deputado nas duas eleições anteriores, 2006 e 2010, o que de fato não ocorreu, mesmo porque naquelas ocasiões o PROS não existia. Em caso análogo, o Tribunal Superior Eleitoral apreciar o pedido do então recém-criado PSD quanto às inserções ora pleiteadas, assim manifestou-se o eminente ministro Dias Toffoli, quando o julgamento do processo administrativo 1458/2012, ocorrido em 6/11/2012. Eu, junto aqui, está à disposição a fundamentação do ministro. Também cito, nesse sentido, a jurisprudência dessa Corte Regional, da lavra do relator Dr. Pedro Francisco e também do Dr. Samuel Dália Júnior, aonde rege sobre essa mesma questão. Junto também o entendimento do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, aonde destaco que no preenchimento dos requisitos previstos no referido artigo anteriormente citado, o partido que não elegeu em 2 pleitos consecutivos representantes para a Câmara dos Deputados, em no mínimo 5 estados, não obteve 1% dos votos válidos apurados no país e, portanto, não teria direito a essas inserções. Com essas breves considerações, em harmonia com o parecer ministerial, voto pelo indeferimento do pedido formulado pelo Partido Republicano da Ordem Social PROS, por não ter preenchido os requisitos necessários ao reconhecimento de direito à transmissão. É como voto, senhor presidente. Bem, com o voto disponibilizado, consulto municipal. Tribunal, por unanimidade, indeferiu o pedido de veiculação de propaganda partidária formulado pelo Partido Republicano da Ordem Social, nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer ministerial. 4 da pauta, propaganda partidária. O processo 179.371/2014, pedido de horário gratuito, requerente Diretório Regional do Partido Social Cristão. Dr. Flávio Bertin é o relator, com a palavra. Eminentes pares, doutor procurador. Trata-se de pedido de horário gratuito para veiculação nas emissoras de rádio e televisão do Estado de Mato Grosso no primeiro e segundo semestre do ano 2015 de propaganda partidária em forma de inserções formulado pelo Partido Social Cristão, PSC. A seção de análise técnico-processual nos informa que o partido requerente atende os requisitos do artigo 57-I-A da Lei 9.096/95 e o artigo 4º e 5º, 1º e 5º, 1º, 2º e 3º da resolução do TSE 20.034/97, não havendo impedimento para deferir o pedido para veiculação de 10 minutos de inserções para sua propaganda partidária no segundo semestre do ano 2015. Informa ainda que nas representações 9360/2014 e 12650/2014, ambas sob a relatoria da eminente desembargadora Maria Helena Povos, o Partido Social Cristão foi penalizado com a cassação de 10 minutos do tempo de inserções de sua propaganda partidária na televisão e no rádio, ambas no primeiro semestre de 2015. A douta Procuradoria Regional Eleitoral, em sua manifestação, requeriu a notificação do partido para que regularize sua representação processual, bem como para que indique outra data de inserção partidária que não o dia 23/12/2013. Ao final, sanadas as questões, opina pelo deferimento do pedido, descontado o período de 10 minutos nas inserções no rádio e televisão no primeiro semestre de 2015. Intimado para sanar a questão suscitada no parecer ministerial, a agremiação constituiu o advogado e promoveu a alteração da data de veiculação das inserções partidárias. Em nova manifestação da área técnica deste honoralício, através da informação 92/2014, atestou a regularidade nos horários propostos para a divulgação da propaganda partidária. É o relatório, senhor presidente. Escolha o doutor parecer. Eu mantenho o parecer. Mantido, retorno a palavra a Vossa Excelência. Eminentes pares,
doutor procurador, consigno que o requerimento foi protocolado tempestivamente nessa egrégia corte, razão pela qual deve ser apreciado. A tramitação do programa partidário gratuito previsto na Lei 9.096 está regulamentada pela resolução do TSE 2034/97, com instruções para o acesso gratuito ao rádio e à televisão pelos partidos políticos, assim estabelece. Eu cito aqui o artigo 4º à disposição no meu voto e o artigo 5º também. Assim, verifico que os autos foram instruídos pelo Partido Social Cristão com certidão emitida pela Secretaria-Geral da Mesa da Câmara dos Deputados de que possui funcionamento parlamentar na Câmara dos Deputados, bem como indicação das datas de sua preferência para a veiculação das inserções e a relação das emissoras de rádio e televisão geradoras dos programas. Por oportuno, para o fim pedagógico que a ABNID impõe, consigno que foi efetivada a cassação de 10 minutos do tempo de inserções de sua propaganda partidária na televisão e no rádio, ambas no primeiro semestre de 2015, imposta ao Partido Social Cristão nos autos das representações 9360/2014 e 12650/2014, por descumprimento do artigo 45, 4 da Lei 9.096/95, ambas da relatoria da eminente desembargadora Maria Helena Gagalhone Povas. Transcrevo aqui o artigo 45 também, está à disposição no meu voto. Deste modo, tendo o partido comprovado o preenchimento dos requisitos legais ao reconhecimento do direito à transmissão de sua propaganda partidária gratuita, voto pelo deferimento do pedido formulado pelo Partido Social Cristão nos moldes do calendário elaborado pela Secretaria Judiciária deste sodalício, para sua veiculação no segundo semestre do ano 2015, cabendo ao representante do partido o encaminhamento da cópia desta decisão e do respectivo plano de mídia às emissoras de rádio e televisão, nos termos do artigo 6º, parágrafo 2º da Resolução TSE 2034 de 97. É como voto, senhor presidente. Obrigado. Bem, com a leitura do voto, praticamente na íntegra, e disponibilização, consulto se há alguma manifestação. Eu fiquei com uma dúvida, senhor presidente. Pois não. Então, doutor Ricardo Gomes de Almeida. Se Vossa Excelência está determinando a cassação dos 10 minutos decorrente da condenação citada no voto. Porque, pelo que eu entendi, o partido teve uma condenação onde foi determinada a cassação de 10 minutos do tempo de inserções, né? E isso está sendo acolhido no... Isso está sendo acolhido e eu estou deferindo para o segundo semestre, agora de 2015, a concessão do tempo que foi requerido aqui dos 10 minutos. E então, deferimento integral do tempo, não descontando os 10 minutos da penalização. Exatamente. Desembargadora Maria Helena. Só complementando, senhor presidente, porque já havia sido descontado anteriormente, desse tempo, já havia sido descontado, conforme o voto da eminente relatora, desembargadora. Bem, se já foi descontado e já houve essa penalização, não vejo outro caminho a não ser como é o eminente relator. Senhor presidente, só para conseguir não acompanho o eminente relator também. Doutor Pedro Francisco. Acompanho o eminente relator. Doutora Gamenon. Doutor Lídio Modesto. Também acompanho. Então, o tribunal, por unanimidade, deferiu o pedido de veiculação da propaganda partidária formulada pelo Partido Social Cristão, nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer ministerial. 6 da pauta, prestação de conta de partido político, conta anual relativo ao exercício de 2011. É o processo 160-93/2012. Requerente Sérgio Eduardo Sintra, presidente da Comissão Provisória do PT do B. Doutor Pedro Francisco, relator. Com a palavra. Obrigado. Trata-se de prestação de contas anual da Comissão Provisória Estadual do Partido Trabalhista do Brasil, relativas ao exercício financeiro 2011, devidamente notificado na pessoa do seu presidente, o partido quedou-se silente.
A douta Procuradoria Regional Eleitoral opina pelo julgamento das contas como não prestadas, com a consequente suspensão de repasse das contas do fundo partidário. Esse é o relatório. Escolha do outro parecer. Mantenho o parecer. Mantido. O meu voto está disponível, Vossas Excelências, no mesmo sentido do parecer do Ministério Público Eleitoral, e eu trago também jurisprudência de alguns tribunais, inclusive desta Corte, da relatoria do eminente Dr. Blazak, aqui presente na sessão, e de modo que estou à disposição de Vossas Excelências para algum esclarecimento, mas o meu voto é no sentido de julgar as contas não prestadas. Consulte-se alguma indagação, voto divergente? Todos de acordo, o Tribunal, por unanimidade, declarou não prestadas as contas do Partido Trabalhista do Brasil, Comissão Provisória Estadual do PT/B, referente ao exercício 2011, nos termos de voto do doutor relator, em consonância com o parecer ministerial. 7 da pauta, o processo número 88.951/2014, prestação de conta do candidato a cargo de deputado estadual, PC/B, requerente Harican Heven da Silva Dutra. Dr. Pedro Francisco, relator, com a palavra. Trata-se de prestação de contas do candidato Harican Heven da Silva Dutra, referente à candidatura para o cargo de deputado estadual pelo PC/B, eleições 2014, cujo encaminhamento se deu pela unidade técnica diante da inadimplência do candidato nos termos da resolução pertinente. A intimação do candidato restou inexitosa conforme consta dos autos. Ouvida a douta Procuradoria, opinou pelo julgamento das contas como não prestadas. Esse é o relatório. Escolha o doutor parecer. Mantenho o parecer. Mantido. O candidato Harican Heven da Silva Dutra deixou de cumprir com a sua obrigação eleitoral, tanto em relação à apresentação das contas parciais quanto final de campanha relativa ao pleito 2014, e não foram encontradas em nenhum dos endereços possíveis de ser encontrado. À vista disso, bem destacou o ilustre Procuradoria Regional Eleitoral, caracteriza grave omissão de informação que impossibilita qualquer análise pela Justiça Eleitoral quanto à regularidade de arrecadação e gasto de campanha. A declaração de contas não prestadas é a medida que se impõe à luz da disposição pertinente. Com essas considerações, julgo não prestadas as contas de campanha de Harican Heven da Silva Dutra no pleito 2014. Como voto. Consulte-se algum voto divergente? Todos de acordo. O Tribunal, por unanimidade, declarou não prestadas as contas do candidato Harican Heven da Silva Dutra, nos termos do voto do doutor relator, em harmonia com o parecer ministerial. Não havendo uma matéria judiciária a ser tratada, nem administrativa, deixo a palavra em aberta aos eminentes membros. Não havendo manifestação pelos membros, também fica aberto também o doutor procurador. Não havendo nenhuma colocação a mais a ser tratada nesta sessão, com os nossos agradecimentos, declaro encerrada, desejando a todos uma boa tarde, uma feliz quinta-feira e final de semana maravilhosa.